Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, muito honrado pelo convite. E como muitos dos outros, eu vim-vos falar de futuro. Futuro agora. Eu faço parte de uma associação de futurologia. Não tem nada a ver com Zandinga, tem que ver com perspectiva e prospectiva. Tem que ver com construir futuro. Quando nos dias que antecederam este evento, procurei pensar o que podia partilhar convosco. Achei que devia partilhar aquilo que acho de inspirador no futuro dos dias que aí vêm, mas também falar-vos um pouco dos medos e incertezas que encontro nesse futuro, que eu acho que não nos devem assustar, mas no mínimo devemos ter awareness para eles. E nesse sentido, acho prudente, avisado, ouvir as palavras do Padre António Vieira, que dizia que not all futures are to be desired, some are to be feared. Para falar de futuros, eu disse-vos que tínhamos de falar sobre construtores de futuros, pessoas que constroem futuros. Alguns deles nós chamamos lunáticos, outros chamamos loucos. O Mário de Sá Carneiro dizia que loucura é uma questão de convenção, ou seja, loucos são os que estão em número inferior. O António Gaudí sonhou esta catedral e morreu antes de a ver construída. Ela ainda hoje está a ser construída. Tem este aspecto, um aspecto lindo. Na cabeça dele, esta catedral existiu. Exatamente assim, linda. Os construtores de catedrais, ao longo dos séculos, foram sempre pessoas que, grande parte deles, nunca viram os seus edifícios construídos. É, portanto, de algumas dessas pessoas que eu vos vou falar aqui hoje. Pessoas que estão ligadas à construção do futuro muitos anos antes de ele ser presente. E para falar sobre o futuro, eu vou-vos falar de 5 palavras. Não vou falar de muita coisa, vou falar de algumas coisas. Vou-vos falar de custo marginal zero, muito ligado à palestra anterior, vão perceber porquê. Vou-vos falar sobre a aceleração da computação, em particular em direção à computação quântica. Vou-vos falar sobre as novas fronteiras das ciências da vida. E depois vou falar sobre aspectos da obsolescência do conhecimento e também sobre uma palavra que me é muito cara, vão percebê-lo, empatia. Vou terminar lendo um poema de que gosto muito, e vão perceber na altura porque é que eu achei que era importante terminar com esse poema. Vamos começar pelo custo marginal zero. A revista Forbes tem um indicador que se chama Speed to a Billion. Quanto tempo demorou um bilionário a fazer o seu primeiro bilhão? Quanto tempo demorou Rockefeller a atingir o seu primeiro bilhão? 27 anos. Quanto tempo demorou Zuckerberg a atingir o seu primeiro bilhão? 4 anos. Quanto tempo demorou o tipo da Groupon a atingir o seu primeiro bilhão? 8 meses. Recorde mundial. Isto não quer dizer que o Mark Zuckerberg seja mais inteligente que o Rockefeller. Isto quer dizer que na altura do Rockefeller não havia aceleração digital. Não havia produtos de custo marginal zero. Só se copiam e são protegidos por propriedade intelectual e não têm custo marginal. Eu gostava de vos desafiar a compreenderem que estamos a caminho de uma sociedade que não tem só no digital produtos de custo variável zero, mas também tem no mundo físico produtos de custo marginal zero. Porquê? Porque emergiu uma técnica chamada 3D Printing, que permite, por manufatura aditiva e subtrativa, literalmente fazer cópias de objetos a partir de uma especificação digital. Imaginem uma coisa que não existe chamada MP8 e imaginem que a partir de um formato MP8, um ficheiro MP8, podem imprimir qualquer objeto. Isto significa que o custo marginal no mundo físico vai também ele tender para zero. Em particular na nanotecnologia, com uma técnica chamada APM, Atomic Precision Manufacturing, nós vamos poder construir objetos físicos átomo a átomo. Tudo isso parece espetacular, parece verdadeiramente de ficção científica. Eu só queria chamar a vossa atenção para uma coisa, é que sempre que há economias de custo marginal zero, há um único ganhador no mundo. Um ou dois. Vou-vos dar exemplos. Mercado dos motores de pesquisa. Quota de mercado da Google, 88%. Mercado
da sequenciação do genoma humano. Ilumina, cota de mercado, 85%. Sempre que há um mercado com custo marginal zero, há um ou dois ganhadores no mundo. Isso significa que o mundo é francamente desigual nessas categorias e isso é muito perigoso para o equilíbrio social do mundo. Portanto, quero dizer que se por um lado me excita e me inspira ver todo este advento de novas tecnologias que espero ainda ver em vida, mas também consigo perceber as consequências do que isso significa para a sociedade. Deixem-me dar-vos exemplos. Isto ainda não é uma ponte real, é um modelo. Mas já é um modelo de uma escala grande, como vocês estão a ver. Isto é como nós vamos construir pontes nos próximos anos. Um robô de um lado, a imprimir 3D, um robô do outro lado, a imprimir 3D, e a ponte faz-se com 2 robôs. Esta ponte é estruturalmente mais forte que as pontes que hoje usamos. Ainda só é uma ponte modelo, mas não me admira nada que daqui a 10 anos seja uma ponte real. Porquê é que isto é importante? Porque 4% da população mundial trabalha em construção. 4% de todos os homens e mulheres do mundo trabalham na indústria de construção. Robotizar a construção tem impacto social. Estavas a falar de uma pessoa que gosta de tecnologia. Gosto muito de tecnologia. Mas a tecnologia é para servir os homens. Tudo o que fazemos é para servir os homens. Se não for para servir os homens, vale muito pouco. Vou-vos dar um exemplo ainda mais nobre. E vou citar um TED. Um TED que sugiro vivamente que vejam, se já não viram, porque com certeza que há muitas pessoas nesta sala que já viram este TED. Estou-vos a falar de um senhor chamado Anthony Atala. O Anthony Atala trabalha há 20 anos a procurar imprimir rins. Imprimir com técnica 3D e matrizes celulares rins artificiais. Por causa do trabalho deste homem, muitos jovens, homens e mulheres, estão vivos à custa de um transplante com um rim artificial. Quero-vos dizer que acredito que em 20, 30 anos, tanto o rim como o pâncreas serão produzidos desta maneira, não haverá colheitas para transplante e vamos acabar, se tudo correr bem, com essa odiosa é a palavra, coisa que é o tráfico de órgãos. Não consigo pensar em coisas muito mais abjectas que o tráfico de órgãos. Este senhor, não sei se alguma vez será Prémio Nobel da Medicina, mas para mim já é candidato a sê-lo há bastante tempo. Estou-vos a falar, portanto, de algo que é impactante na sociedade. Não é uma mera nova tecnologia, é algo mais que isso. Agora vamos falar um bocadinho sobre computação. Tenham consciência que este telefone que aqui está tem mais computação, tem mais poder de computação do que tudo aquilo que foi necessário para colocar o homem na Lua. Ou seja, vocês todos andam com supercomputadores no bolso que só usam para janelística. 99,5% da computação é usada em janelística, o que já agora representa um atentado de má utilização de computação. Quando daqui a muitos anos tivermos um pouco mais de sobriedade, vamos perceber, quando olharmos para trás, que éramos muito pouco disciplinados no consumo da computação. Nós chamamos isto de interfaces, mas de facto eu chamo-lhe má utilização de poder computacional. Este estudo, eu há pouco tempo tive a sorte mesmo de trabalhar com uma senhora extraordinária chamada Nelly Cruz. Foi Comissária Europeia das Comunicações e era chamada a Dama de Ferro 2. Esta senhora tinha 72 anos, na altura que trabalhei com ela, e eu às vezes ficava cansado ao lado dela. Não me confesso com falta de energia, mas ao lado dela eu era definitivamente muito menos energético. E na altura tive a oportunidade de, com ela, estudar este estudo produzido pela Universidade de Oxford, que diz que 47% das profissões, todas as profissões, podem ser automáveis nos próximos 10 anos. Isto não quer dizer que vão ser automadas, quer dizer que são automáveis. Escuso-vos de dizer que este facto é muito relevante. Nós estávamos habituados a que a automação era sempre para os outros. Nunca nos acontecia a nós. Eu vou-vos dar um exemplo simples. Imaginem que têm um problema grave de um tumor na cabeça. Um tumor profundo, não superficial. O cirurgião mais seguro para intervencionar esse tumor já não é um homem. É um robô chamado Da Vinci.
Vou repetir. O cirurgião mais seguro do mundo para intervencionar um tumor à cabeça não é um homem. É um computador. Chama-se Da Vinci. Portanto, já não estamos a falar da automação do simples. Estamos a falar do complexo. Estamos a falar da automação ao cubo. Porquê é que isto é relevante? Porque, feliz ou infelizmente, nós vamos assistir a ainda mais evoluções. Muitos de vocês conhecerão Pedro Domingos. O Pedro Domingos, se houvesse um Nobel do data mining, o Pedro Domingos era Nobel. O Pedro Domingos é um cientista português que trabalha na Universidade de Washington e basicamente escreveu um livro chamado Master Algorithm que unifica todas as teorias de machine learning do mundo e que acha que existe um único algoritmo completo que é capaz de aprender a partir de qualquer conjunto de dados. Esta descoberta é mais importante que a teoria da relatividade, porque tem mais impacto no mundo. Isto quer dizer que a gente pode aprender qualquer coisa a partir de qualquer conjunto de dados. O Pedro Domingos é mesmo uma pessoa muito importante no mundo. Agora imaginem que a sensorização do mundo é fácil, porque o custo da computação é cada vez mais barato, e imaginem o que se pode fazer com aquilo. Vão-lhe agregar mais uma coisa, vão-lhe agregar computadores quânticos. Estamos a 10 anos de ter computadores quânticos, talvez menos, e os computadores quânticos vão ser pelo menos 10.000 vezes mais rápidos que os atuais. Eu fui aluno de uma universidade chamada Universidade da Singularidade, que tem um professor estranho, meio lunático, chamado Ray Kurzweil, que escreveu um livro muito interessante chamado A Idade das Máquinas Espirituais. The Age of Spiritual Machines. Ele foi meu professor. E ele diz que em 2035 faltam sensivelmente 20 anos, um pouco menos. Isto terá maior poder computacional do que o nosso cérebro. Eu não sei se a profecia do Kurzweil está certa ou errada, mas tenho a consciência que o conjunto destas variáveis ditas de evolução computacional tem um impacto extraordinário na sociedade e no equilíbrio dela, e por isso não quis deixar de partilhar justamente estes factos como desafios societais, porque são desafios societais. Vamos falar um bocadinho sobre a vida, sobre as ciências da vida. Nos últimos anos, eu que era engenheiro, rendi-me às ciências da vida e tenho cada vez mais aproximado-me das ciências da vida, porque são muito mais interessantes que os algoritmos. Foi há apenas 30 anos que descobrimos, 30, 40 anos que descobrimos o ADN, a molécula base da vida. Isso aconteceu em Cambridge, com Watson e Crick, que foram prémio Nobel por causa disso. Com base na descoberta do ADN, descobrimos a genómica e a proteómica e a lipidómica. E isso significa que vamos a caminho de, com base no estudo das proteínas que geramos, dos lípidos que geramos, nós somos verdadeiras máquinas processadoras de proteínas e de lípidos, nós vamos conseguir construir ou fazer medicamentos personalizados, que já são para ti ou para ti, não são para a curva de Gauss de nós todos. Isto significa que estamos perante uma nova revolução na medicina, a chamada medicina personalizada, que só foi possível justamente por causa das ómicas, da genómica, da proteómica e da lipidómica. Se isto é verdade, ainda é mais interessante verificar que há 4 anos, um outro tipo que foi meu professor na tal Universidade da Singularidade, um senhor chamado Craig Venter, que é um gênio, esse senhor descobriu a vida artificial. Basicamente, fez o trabalho de Deus, pegou em matéria inerte, adicionou-lhe informação e produziu a primeira bactéria sintetizada, feita pelo homem. Ou seja, fez vida artificial. Desde então criou-se uma disciplina chamada Biologia Sintética, que permite, entre outras coisas, fazer fábricas celulares. As hipóteses que se geram a partir daqui são imensas. A última coisa de que vos queria falar neste slide é sobre uma técnica que tem apenas 24 meses, 16 meses. Sinceramente, não sei precisamente quantos meses tem. Esta técnica chama-se técnica CRISPR e é uma técnica que permite editar o ADN, como se o ADN fosse uma linguagem. Com esta técnica, podemos, por exemplo, potencialmente eliminar as doenças que são estritamente hereditárias. Podemos atuar sobre elas de tal maneira que elas não ocorram.
Mas se isto é verdade e isto é extraordinariamente promissor, a maior parte dos cientistas com um mínimo de humildade intelectual, e graças a Deus que a grande parte dos cientistas, se não quase todos, têm uma enorme humildade intelectual, dir-vos-ão que ninguém sabe qual é a consequência disso para o ecossistema. Porque quando se mexe no ecossistema num sítio, aparecem efeitos em muitos outros sítios que nós não sabemos como se ligam. E, portanto, não sabemos se utilizar a técnica CRISPR é boa ideia ou não. A única coisa que vos quero dizer com este slide é que as fronteiras da vida já não são as mesmas. E nos últimos anos nós mudamos completamente isto. Só para vos dar um exemplo, mais uma vez, nesse curso em que tive a sorte de estar 4 dias a pensar a medicina dos próximos 30 anos, eu apertei a mão a uma pessoa que era um militar, que tinha perdido um braço e que tinha um braço biónico, que tinha todos os graus de liberdade do meu braço, menos 2, e depois tinha mais outros, conseguia rodar a mão completamente, coisa que eu não conseguia fazer. Quando eu lhe fui apertar a mão, eu obviamente tive algum medo, e ele só me disse: António, não tenhas medo porque eu já sei usar isto. Apesar de maquinal, foi um aperto humano, profundamente humano. Apesar de biónico, foi humano. Quero-vos falar, finalmente, de obsolescência de conhecimento. Não sei se têm noção disto, mas 30% é o número que marca a obsolescência de conhecimento anual em cada disciplina. Isto quer dizer que em 3 anos a obsolescência de conhecimento é 100% composta. Isto quer dizer que em 3 anos nós julgávamos que tínhamos um diploma, mas não temos. O diploma caduca. Isto quer dizer que já não há empregos para a vida. Que aquela pergunta que a minha mãe me fazia quando eu era pequeno, o que é que queres ser quando fores grande, já não faz sentido. Nós vamos fazer muitas coisas diferentes durante a vida e vamos ter de viver com isso. Para mim isto tem uma grande implicação, é que todos temos de estudar toda a vida. O problema, isso já está a verificar-se, já se está a verificar com o Coursera e com todos os cursos online que vocês conhecem. Quero chamar-vos a atenção, porém, que a sociedade não está preparada para isto. A maior parte de nós não está habituada a esta ideia. E mais, temos de poupar dinheiro para investirmos em nós, porque de outra maneira, para todos os efeitos, não seremos capazes de pagar o investimento. Os governos não têm dinheiro para fazer isto. Quero terminar com palavras simples. Há poucos dias, em verdade, morreu este senhor. Este senhor chama-se Zygmunt Bauman e escreveu muito, é um sociólogo, e escreveu muito sobre o lado negativo das tecnologias. Vocês lembram-se que, os mais velhos que aqui estão, mais da minha idade, que antigamente nós chamávamos social ir ao café. Hoje os mais jovens chamam social partilhar amizades, entre comas, com milhares de pessoas no Twitter e no Facebook. Eu não consigo perceber isso. Deve ser por isso que o meu filho me chama Cota. O Bauman dizia que vivemos num mundo de relações líquidas, em que já não há relações estruturantes, cada vez menos, os mundos não são sólidos, não têm valores, têm poucos valores, e isso é muito fraco. O Papa Francisco, no dia em que o Zygmunt Bauman morreu, lembrou-se dele, porque este homem era um grande homem. E falou da tecnologia como provavelmente muito poucos falaram. Vou terminar apenas e somente lendo-vos um poema, que é um poema de um grande bardo dos Estados Unidos, o Walt Whitman, o Fernando Pessoa dos Estados Unidos, e é um poema simples. A mensagem vai passar-se simplesmente. E agora, meus senhores, dir-vos-ei algumas palavras que poderão permanecer no vosso pensamento e na vossa memória, como base e conclusão de toda a metafísica. Assim falou aos alunos o velho professor ao encerrar o animado curso. Após ter estudado o antigo e o novo, o sistema grego e o germânico, estudado e dissertado sobre Kant e Fichte, Schelling e Hegel, exposto a sabedoria de Platão e a de Sócrates, ainda maior que a de Platão, e maior que a de Sócrates, a do Divino Cristo, à qual longamente me dediquei, relembro hoje os sistemas grego e o germânico, observo todas as filosofias, as igrejas e as doutrinas cristãs, mas vejo claramente sob o nome de Sócrates, vejo claramente sob o nome do Divino Cristo, o terno amor do homem pelo seu companheiro, a atração do amigo pelo amigo, do esposo pela esposa amada, dos filhos e dos pais, de cada cidade por cada cidade, de cada terra por cada terra. Esta é a base de toda a metafísica do Whitman. Eu encontro no futuro
muitas fontes de inspiração. Verdadeiramente é gratificante ter sido um palestrante logo a seguir uma pessoa que fala sobre grafeno e sobre nanotubos de carbono, que abrem toda uma nova avenida do conhecimento. Mas da mesma maneira que vos digo isso, também vos digo que espero que este futuro que estamos a construir, que é um futuro alucinantemente rápido, seja também, ou possa ser, mais sereno. É precisamente isto que representam estas duas estátuas, que são do Jaime Peleusa, que são transparentes, são iluminadas e estão a olhar uma para a outra, com empatia. Eram essas palavras que queria partilhar convosco. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.